Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um porta-cápsula para café. Bem simples, bem fácil, vai devagar, vai com calma, persista, insista que você consegue. Se eu consigo, você consegue também, com certeza, e até melhor. Não desista na primeira tentativa. Errou, faz de novo, errou, faz de novo, vai devagarzinho, é madeira, vai treinando, aos poucos você vai conseguindo encaixar as peças e vai fazer peça maravilhosa, eu tenho certeza disso. Espero que você goste deste vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Indústria de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Essas são as madeiras que nós vamos utilizar para fazer o nosso suporte, o nosso display de cápsula de café. Eu estou usando aqui a madeira cedrinho. Para fazer isso, eu vou usar uma cavilha de 10 milímetros ou 1 centímetro. Às vezes eu faço umas trocas e acabo confundindo, mas 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Existe, claro, aquelas cavilhas já com tamanho padrão. Se você tiver aí, pode reaproveitar elas. Eu tenho essa daqui, então vou usar essa cavilha aqui e vou cortar no tamanho que eu precisar. A largura aqui dessa madeira ficou com 5,7 milímetros. Eu tenho um vídeo aqui no canal, um gabaritozinho tão simplesinho, que a gente põe o lápis aqui e você calcula o centro da madeira. Então, não tem problema com os milímetros. Aqui o gabarito me dá o centro da madeira e eu faço ele tranquilamente. Mas se você não tiver esse gabarito e não fez o gabarito, procura colocar aí mais fácil, com 6 centímetros, para você calcular. Fica mais fácil você encontrar o centro. Por que não muito mais fino que isso? Porque quando eu colocar na base, o suporte ele pode virar. Então aqui ele fica um pouquinho mais estável, uma vez que eu vou precisar dele em pé, na vertical, e eu quero que ele seja utilizável, ou seja, não fique uma peça apenas decorativa, eu consigo utilizar aí para poder usar as minhas cápsulas. Toda a largura aqui é tudo 5,7. De comprimento, é uma peça de 32,5. São 2 cortes nessas medidas. Depois eu tenho aqui 6 cortes de 26,2 milímetros. São 6 peças de 26,2 milímetros, para eu poder fazer as estruturas. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o cálculo para eu poder colocar aqui os furos. Com 4 cápsulas aqui nessa parte, e eu vou fazer 4 furos em todas as demais. Então eu vou usar aqui alguns recursos, aqui algumas opções que eu tenho lá de madeira, e eu vou explicar, para poder calcular certinho aqui o centro, e a gente poder também fazer os furos alinhados, para não ficar tudo desalinhado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as 4 madeiras menores, foram 6 cortes desse mesmo tamanho. Nós vamos pegar 4 madeiras e as 2 grandes, ou seja, que vai em cima, que vai embaixo, para a gente poder fazer as marcações. Em todas essas daqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o centro desta madeira. E para todas elas eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar o centro e vou fazer o risco em todas elas. E depois eu transfiro aqui para o topo. E aqui da mesma forma. Vou transferir para o topo. Pronto. Fiz a transferência, eu encontrei meu centro. Não tenho esquadro combinado? Usa um gabarito que eu vou deixar o link lá para você poder calcular aqui o centro da madeira e fazer o risco aqui, encontrar o centro da madeira. O que nós vamos fazer agora? Eu marquei aqui 3 centímetros de margem. Então eu vou fazer o quê? Um risco aqui, 3 centímetros. E desse lado a mesma coisa, 3 centímetros. Como é que eu vou fazer agora aqui para fazer os cortes, os furos? Eu vou usar aqui, nesse caso, uma cápsula. Essa cápsula, ela tem algo particular, ela tem aqui uma borda aqui, então eu vou usar sempre o lado maior para eu poder fazer o cálculo aqui do meu centro, achar a minha madeira.
Dependendo da cápsula que você tiver, procura usar a parte maior. Se não tiver parte maior, usa a própria base, aí depende da tua cápsula. O que eu vou fazer? Eu vou encostar a cápsula aqui, encostei a cápsula aqui e vou fazer um risquinho, bem aqui no topo. E aí eu tenho exatamente essa largura. Eu preparei uma madeirinha aqui para agilizar para mim. Então o que eu faço? Eu alinho aqui essa madeirinha e faço o risco. Exatamente o tamanho da cápsula. Depois o que eu fiz? Peguei uma madeirinha de 1 centímetro, pedacinho aqui que eu tinha, e vou colocar aqui nessa outra margem e vou riscar. Novamente uma outra cápsula, até chegar aqui em 4 cápsulas. Então eu venho com essa madeira aqui que já tem exatamente o tamanho da minha cápsula, risco, procura colocar sempre certinho. Venho aqui novamente com essa madeirinha aqui de 1 centímetro, encosto aqui no risco, faço um novo risco, encosto a madeirinha, novo risco. E ela tem que dar aqui a mesma distância para eu poder fazer esse furo agora. Ficou fácil agora eu achar o centro aqui na longitudinal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou achar o centro na transversal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui de uma extremidade a outra, de uma vértice a outra, e vou fazer um risquinho aqui no meio. E desse lado a mesma coisa. Depois eu vou usar o quê? Uma Forstner, uma broca Forstner de 3,5 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou encostar ela aqui e fazer o furo para as 4 madeirinhas que vão me servir como display. Depois que a gente marcou todas as madeiras, o que nós vamos fazer? A gente fez uma marcação aqui no topo e desse lado a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma régua e traçar de uma vértice a outra para encontrar o centro aqui dessa madeira. E aqui a mesma coisa. A gente encontrou o centro aqui, agora eu vou fazer desse lado a mesma coisa. E aqui. Pronto. Essa marcação está coincidindo com essa. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, porque na hora que eu colocar a broca aqui, ela não escorrega, a pontinha dela agarra, não tem perigo de eu sair aqui da marcação. Porque senão, se eu colocar muito torto, eu vou ter problema depois, não vou conseguir encaixar. E para isso, eu preciso fazer para todas as 4 madeirinhas que vão servir como display. O que nós vamos fazer agora? Eu marquei aqui no meu esquadro 1,5 centímetros de profundidade, que é o que eu vou mergulhar na madeira. Eu vou encostar ele aqui na broca, para eu entender aqui que eu vou mergulhar 1,5 centímetros, não na pontinha dela, aonde ela começa aqui efetivamente, e eu vou pegar uma fita e vou marcar aqui na minha broca exatamente o que ela vai mergulhar. Prendo bem aqui e vou fazer a marcação. Eu vou mergulhar ela aqui 1,5 centímetros, lembrando que eu fiz uma marcação de 3 centímetros aqui de margem. Essa morsa aqui eu tenho no canal também, bem simples de ser feita, e eu vou utilizar ela porque eu vou utilizar uma furadeira portátil. O ideal seria fazer com uma furadeira de bancada, porque aí eu tenho total firmeza aqui da madeira e controle do furo aqui a 90 graus, bem certinho aqui, bem na vertical. Mas não é porque eu não tenho a furadeira de bancada que eu não vou utilizar a portátil. Lembrando que eu estou procurando utilizar o menos ferramenta possível para poder fazer essas peças aqui e a gente conseguir fazer a peça e vender com isso, lucrar algum valor aí para poder comprar a furadeira de bancada. Eu tenho a furadeira de bancada lá, mas eu quero mostrar com a furadeira portátil que também dá para fazer. Eu vou colocar a madeira aqui, por isso é importante também você fazer o corte bem esquadrejado aqui, para não ter perigo de entortar também o furo. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui a madeira, eu vou apertar bem para não ter perigo de escapar, eu vou vir aqui naquele pontinho que eu fiz a marcação e vou fazer o furo. O que acontece? A broca aqui, ela está muito próxima da minha parede, por isso eu preciso manter ela o mais reto possível e fazer um furo bem tranquilo, não entra com força, porque senão você vai acabar estragando a madeira e de repente aqui não vai conseguir fazer o furo, vai sair pelas laterais e vai estragar aqui a tua madeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar manter o furo mais reto possível aqui e devagarzinho até conseguir atingir a margem para fazer 1,5 centímetros de mergulho. Fiz o furo, agora eu vou fazer o furo do outro lado. Certifique que a madeira está bem presa e agora eu vou fazer o furo desse lado aqui. Novamente, vai devagar, não força, para você não escapar e procurar fazer o furo mais reto possível.
Pronto, os furos foram feitos desse lado e desse lado. Agora eu preciso fazer para as outras 3 madeiras para poder colocar ele em linha e depois, na hora que eu colocar a cavilha, girar o meu display. Furei todas as madeiras, não é difícil, faz com calma, que você consegue. Se eu consigo, você também consegue. É com calma, vai devagarzinho, faz as marcações corretas, para você não ter problema, para não ter risco de furar errado, e vai fazendo com calma que você vai conseguindo. São só marcações. Depois os furos com o tempo, vai treinando aí nas madeiras, até você conseguir fazer os furos corretos. E claro que não sai 100%, porque você está com uma furadeira portátil, então não tem como sair 100%. A não ser que você esteja com a furadeira de bancada. Mas não é porque você não tem a furadeira de bancada que vai deixar de fazer uma peça como essa. Vai treinando que você vai conseguir fazer, com certeza. É o que eu sempre falo aqui nos vídeos. Você vai fazer até melhor, não tenha dúvida. O que eu vou fazer agora para poder fazer esses furos aqui, exatamente essas mesmas medidas que eu fiz aqui, preciso passar para cá. Eu vou usar uma madeira aqui, o próprio display. Vou posicionar aqui a madeira e vou riscar. Fiz a minha margem, que é a primeira madeira que vai encostar daqui para poder dar apoio aos demais. Essa mesma madeira, o que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui na linha onde eu marquei e vou riscar. Venho com essa madeirinha de 1 centímetro de largura e risco aqui. Assim vou fazendo até lá no final. E pronto. Tenho aqui exatamente a mesma medida. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o centro dessa parte maior aqui, de uma vértice a outra, e aqui a mesma coisa. E assim vou fazer para todas as demais esse furo aqui. Já vou passar as medidas da profundidade que nós vamos fazer o furo. Eu vou fazer agora aqui para essas 3. Marcado aqui, esses furos vão coincidir. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui uma broca 10 mm, eu marquei aqui com uma fita 1 centímetro e vou fazer esses 4 furos. Eu não vou transpassar, porque essa é a parte de cima e eu não quero que fique aparecendo aqui essas pontinhas no meu display, aqui um furinho. Então eu vou fazer os furos agora, lembrando somente 1 centímetro, para que ele não ultrapasse aqui a madeira. Agora eu vou fazer os furos aqui, os 4, e vou mergulhar só 1 centímetro para não varar do outro lado. E agora, como é que eu vou saber o comprimento da cavilha que eu vou cortar? Se aqui eu mergulhei 1 centímetro e nas hastes onde vão ficar os display eu mergulhei 1,5 centímetros, eu vou fazer o quê? Uma buchinha de 2,5 centímetros e vou cortar as 4 desse tamanho aqui. Eu venho aqui no meu esquadro combinado e marco os 2,5 centímetros. E aí eu vou fazer o corte de 4 buchinhas desse tamanho. Pronto, as buchinhas já foram cortadas, aqui embaixo também tem as buchinhas, eu fixo as buchinhas aqui e coloco a buchinha aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as buchinhas aqui, outra buchinha aqui e outra buchinha aqui. É importante eu falar aqui que assim, nós fizemos o furo com uma furadeira portátil, portanto eu não tenho certeza de 100% que os furos foram feitos corretamente, ou seja, realmente na vertical aqui, 90 graus. O que acontece? Se você tiver uma furadeira de bancada, faça na furadeira de bancada. Se você não tem, não deixa de fazer, faça. Procura treinar para que o furo saia o mais reto possível, para que você consiga fazer o encaixe e o giro das madeiras. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte do furo aqui e vou trazer para cá. Então eu vou encaixar ela aqui. Vou encaixar uma. Fiz aqui os encaixes. O que acontece? Eu consigo girar ela para o lado que eu quiser. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a fixação dessas madeiras das laterais. Essas aqui vão ficar fixas, tanto uma como a outra. Eu preciso que essas madeiras fiquem fixas, tanto a de cima como a de baixo e das laterais, para que eu possa girar o núcleo. Ainda não está pronto, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer agora os furos com a broca Forstner para poder encaixar aqui as cápsulas.
Então, queria fazer só um breve resumo da montagem para ver como é que fica. Vai ficar desta forma aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar agora a minha peça e vou fazer os furos agora das hastes, que vão receber o quê? As cápsulas. Então, essa parte aqui, eu deixo aqui e vou fazer os furos lá. Eu prendi aqui bem a peça com grampo. Importante você sempre fazer marcaçãozinha no X, para que essa pontinha aqui da broca Forstner, ela não escorregue e você acabe errando o furo. Então, eu vou fazer aqui uma marcação. Pode fazer também aqui com uma broca chata ou a própria broca mesmo. Faz o rebaixo aqui para você não ter perigo de quando você colocar a broca Forstner, você escorregar com ela e furar fora. Quando você encaixar aqui a broca Forstner, encaixou, não sai desesperado fazendo furo. Se posiciona corretamente aqui, pega uma posição confortável e vai aos pouquinhos deixando ela entrar na madeira e vai dando um joguinho assim nela, para que ela faça o furo com mais facilidade. Eu não estou numa furadeira de bancada, então eu preciso aqui, colocando força aqui, para eu ir fazendo esse furo. Vai entrar, colocou a broca, vai aos pouquinhos fazendo o furo, encostou na madeira, você vai afundando, vai pondo um pouquinho mais de pressão, até você transpassar. Eu estou usando aqui uma madeira aqui embaixo, para poder fazer pressão, para que quando eu conseguir fazer o transpasse aqui da broca, da Forstner, não estoura lá do outro lado. As duas laterais eu não furo e as quatro onde vão o display, elas foram furadas. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma lixa aqui de número 100 e uma lixa de número 320 para poder dar uma alisadinha, dar um acabamento legal aqui. E depois eu vou passar um óleo mineral com cera de abelha ou cera de carnaúba, tanto faz, para poder dar um acabamento final e depois montar a peça lá. E tá quase pronto. Já dei uma ajeitada aqui para adiantar. Muito importante você fazer a montagem das laterais e da parte de cima já com essas peças aqui, porque senão depois você não consegue encaixar mais. O que eu vou fazer agora? Então eu vou colar aqui a lateral e essa outra lateral aqui da parte de baixo. Pronto, segura um pouquinho só para ela poder secar aqui e fixar. E agora eu vou fixar aqui desse outro lado. O vídeo é bem rápido, não dá para perceber, mas eu seguro mais ou menos um minutinho aqui e um minutinho desse lado, para poder secar um minutinho aqui o suficiente para deixar essa parte secando. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui virar para cá e vou colar somente essas partes aqui, ou seja, só as laterais. O núcleo, o centro eu não colo, porque senão eu não consigo girar aqui as hastes aqui. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui e um pouco de cola aqui. E vou ajeitar aqui. Pronto, colou a peça. O que eu vou fazer agora? Se você não quiser colocar nenhum prego, nenhum parafuso aqui em cima, não há necessidade. Essa cola, depois que ela seca, ela não solta, a não ser que eu dê uma pancada muito forte ou se a peça cair no chão. Como essa peça ela não vai exercer muita força aqui, eu não vou colocar muita força, na verdade, eu não vou colocar força nenhuma. Simplesmente eu vou girar para poder pegar aqui as cápsulas. O que eu vou fazer? Eu posso finalizar aqui a peça com essa cola, tá ótimo assim, ou eu posso colocar 2 pininhos aqui de cada lado para poder fortalecer, tanto aqui em cima como aqui embaixo. Mas, como eu não vou usar força, e ela fica bem colada aqui, para mim a peça tá pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar para lá, para poder passar um óleo e finalizar essa peça e depois colocar as cápsulas aqui. Eu vou usar agora o óleo mineral, junto com a cera de abelha. Eu despejo um pouco de óleo mineral aqui dentro, misturo, e depois eu tenho um líquido parecido com esse aqui, bem clarinho, para poder curtir junto com o óleo e dar um acabamento bem legal aqui na peça. Eu vou esperar secar agora, encharquei bastante, o cedrinho é uma madeira bastante seca, então eu acabei aqui encharcando bem a peça, esperar ela secar, depois eu venho aqui e dou um lustre.
Gostoso demais. Como é bom o café, né? Agora eu também tô chique. Pensa que é só aqui arte na tela, o pessoal aqui do prédio, todo mundo aí com as suas cafeteiras, com seus displays. Eu agora também tenho o meu display aqui, muito baratinho de fazer, fácil de fazer. Se você gastar ali R$40 de madeira, é muita coisa. E dá para vender uma peça dessa até R$120. Eu já vi. Muitos colocam lá embaixo nos comentários que é caro, que tá barato, que tá quase que de graça. Eu estou levando em consideração alguns preços que eu ando pesquisando para poder fazer essa venda e precificar, claro, pelo tempo que eu gasto aqui para fazer uma peça dessa. Saiba pôr o seu preço, porque se você não puser o teu preço, vem outras pessoas e põem para você. Saiba valorizar o teu trabalho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima. Acabou. Vou pegar mais.